Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nosso privilégio nessa noite, mais uma vez, meditar na Palavra de Deus. Convido você a abrir a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler os versos, a partir do verso 29. Eu vou ler aqui os versículos 29 a 36. Vou falar nessa noite, a minha palestra, o tema é a ascensão de Cristo e o reino esmagador. Esse é o nome, vamos ver se isso faz sentido à medida que nós vamos abordando esse assunto biblicamente. A palavra de Deus, então, nesta passagem aqui, a partir do verso 29, diz: Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Até aí, queridos, a leitura da palavra de Deus. Quando nós ouvimos falar sobre a ascensão de Jesus, o que normalmente nos vem à mente em termos do significado teológico e prático, especialmente da ascensão? Provavelmente, para muitos crentes nem sequer sabem por que existiu uma ascensão, né? Exatamente. A nossa ênfase é tão grande na morte e na ressurreição de Jesus, e também um pouquinho no Natal, né? Por causa das festas. Mas a nossa ênfase maior está mesmo na morte e na ressurreição de Jesus. Mas a volta de Cristo aos céus, a ascensão, passa meio apagadinha muitas vezes nas descrições, nas pregações. E muitos imaginam que foi simplesmente um retorno, sem maiores significados, para ficar numa espécie de espera, de stand-by, até que Cristo retorne na sua segunda vinda. Então sim, importante para nós, né? Mas eu sei que muitos entendem que uma das funções que Cristo foi fazer quando ele subiu aos céus foi estabelecer lá uma estratégia de intercessão por nós, não é verdade? Então, algumas passagens são muito claras nesse sentido. 1 João 2,1, todo mundo conhece: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, o quê? Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, sabemos que ele lá no céu, quando ele subiu, voltou aos céus, ele faz essa função. Ele é um advogado, nosso defensor, aquele que intercede por nós. Aliás, essa é a palavra que, inclusive, Paulo usa em Romanos 8,34, outra passagem muito conhecida nossa. Paulo pergunta: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Está mais do que claro que uma das coisas importantes que Jesus foi fazer lá no céu, após ele ter ressuscitado, foi se estabelecer como nosso intercessor. E aí o autor aos Hebreus lista
inúmeras vezes isto, mas talvez o versículo 25 do capítulo 7 deixe isso bem resumido. Ele diz assim: por isso também, Jesus, é claro, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por que é que Jesus pode salvar totalmente, ele diz, os que se achegam através dele a Deus? Porque ele está lá, vivendo, cumprindo, diariamente, se é que é possível usar esse termo para o que acontece no céu, a função de intercessor. Então é evidente que uma das coisas que a ascensão de Jesus significa é o papel de Cristo como nosso intercessor. Porém, na maioria das vezes em que a Bíblia, o Novo Testamento, menciona a ascensão de Cristo, esse não é o assunto principal. Eu não estou desmerecendo esse assunto, entenda muito bem, a intercessão é fundamental, é importante, é necessária. Mas geralmente, quando a Escritura menciona a subida de Cristo, a ascensão de Cristo, ela relaciona com o Salmo 110, que o próprio Pedro citou aqui, no texto de Atos 2, quando ele diz: Davi era um profeta, e Davi sabia que um dia um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, a famosa promessa de que Davi teria um descendente para sempre assentado no seu trono. Então Pedro diz: ora, prevendo isso, Davi se referiu a um reino futuro lá na frente. Não, ele disse, se referiu à ressurreição de Jesus, que não foi deixado na morte, que não viu corrupção. E então ele fala: exaltado, pois, à destra de Deus. Ele tem o direito de derramar o Espírito Santo, que vocês acabaram de ver aí, Pedro está falando isso lá no dia de Pentecostes, explicando a razão, o que aconteceu naquele momento. Mas o ponto de Pedro, então, é citar o Salmo 110, ele diz: porque o Senhor disse isso, assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. E a maior razão, ou a mais frequente razão, não maior porque a intercessão é tão importante quanto, e está ligado a isso na verdade, mas a mais frequente razão que o Novo Testamento nos dá, pela qual Jesus subiu aos céus após a ressurreição, é para esmagar cabeças, é para pisotear cabeças, para esmagar seus inimigos. Todos precisam ser esmagados. E é por isso que eu estou chamando o título dessa mensagem, dessa palestra, a ascensão de Cristo e o avanço do reino esmagador. Um reino triunfante, invencível, conquistador. É desse modo que a Escritura descreve para nós a realidade da ascensão de Jesus. Meus irmãos, por que é que a vida cristã no Novo Testamento é frequentemente descrita como uma guerra, um combate? Paulo às vezes usa metáforas da vida esportiva também, como nós sabemos, mas sua metáfora preferida para descrever a vida cristã é combate. E é claro que o texto de Efésios 6 sempre vem à mente. Temos que estar com toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, portanto, Paulo fala: armem-se até os dentes com a armadura de Deus, para lutar, para vencer essas lutas. E é interessante que o termo que Paulo usa é luta no sentido de combate pessoal, um a um, quase como uma palavra assim, uma briga de rua. Guarde esse conceito, daqui a pouco eu vou retomá-lo.
Mas o fato é que nós temos inúmeros textos, 2 Coríntios 2, 14 a 17, Romanos 13, 12, Colossenses 2, 15, entre outras passagens, mostram que a realidade da vida cristã é descrita em termos de uma luta, em termos de um combate. A linguagem é militar, a linguagem é de guerra mesmo. Por que será? Quando nós abrimos o Novo Testamento, se você começar ler bem do começo do Novo Testamento, você percebe que a descrição deste mundo, nas primeiras páginas do Novo Testamento, é de um terreno ocupado por inimigos. Uma terra ocupada, uma terra usurpada, dominada por forças satânicas, forças malignas. Faça uma leitura do Evangelho de Marcos, que é o mais resumido deles, desde o primeiro capítulo, e você vai se surpreender quantas vezes, nos primeiros 5 capítulos de Marcos, Jesus entra em combate, em conflito direto com essas forças malignas. E tudo começa quando ele tem que enfrentar o chefão deles na tentação. Aliás, Jesus é recém-batizado por João no deserto do Jordão, e ele é levado ao deserto, diz a Bíblia, tanto em Lucas 4 quanto em Mateus 4, o Espírito o leva para ser testado pelo diabo. O primeiro encontro de Jesus, logo após o início do seu ministério público, é com o próprio Satanás. Ele tem que se submeter ao teste maligno, e é evidente que ele o vence, confiando exclusivamente na palavra de Deus. O Cristo só fala uma coisa para Satanás o tempo todo: está escrito, está escrito, está escrito. É tudo o que ele precisa, é toda a sua ferramenta. Ele não precisa usar seu poder para vencê-lo. Ele usa apenas a confiança na revelação, a confiança na palavra, na Escritura. Mas se após Cristo triunfar nos 3 momentos de tentação, Satanás então se afasta, e aliás, Lucas 4 termina a narrativa da tentação dizendo: e ele o deixou, o diabo o deixou, o largou, como se estivesse segurando mesmo. Quando Cristo o repreende, o diabo o larga, o deixa até momento oportuno. Se você continua lendo Lucas, você percebe que ele só volta no capítulo 22. Do 4 até o 22, ele não aparece nenhuma vez. Mas ele volta com toda a sua fúria no capítulo 22, nos eventos relacionados à traição de Jesus, quando ele entra em Judas Iscariotes, na tentação de Pedro, na tentação no jardim. Parece mais 3 rodadas de tentação parecida, similar com aquele primeiro momento no deserto. Mas Satanás se afasta, seus soldados rasos entram em cena. E aí eu retomo Marcos outra vez, porque você percebe que nas primeiras páginas de Marcos, Jesus não precisa ir atrás de demônios, eles vêm atrás dele. Aliás, o primeiro confronto de Jesus com um espírito maligno foi dentro da sinagoga. Na primeira pregação pública de Jesus. Ele abre o livro de Isaías e anuncia a palavra de Deus, aparentemente esse foi o texto, e então diz: não tardou. Apareceu na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, bradando: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Por que eles o desafiam dessa maneira? Porque eles ocupam esse território, porque eles ocupam esse terreno. É território ocupado, mas Cristo veio para desocupá-lo. Cristo veio para desbancar essas criaturas, esses inimigos. Mas por que ele não os enxotou de uma única vez, com o seu poder? Porque, como eu costumo dizer, essa nunca foi uma batalha por poder, ou por violência. Nunca foi uma queda de braço. Essa sempre foi uma batalha jurídica, legal, forense. Então o Senhor Jesus tinha que cumprir todas as etapas necessárias para poder destronar esses
inimigos. Como de fato ele o fez. Deixa eu dar uma breve atualização do estágio da guerra. Quando se está no meio de uma guerra, às vezes é importante alguém dizer: olha, a guerra está dessa maneira, tá? Nossos exércitos estão lutando aqui, a gente está ganhando naquela fronte, nós estamos perdendo nesse lado de cá, nossa retaguarda está descoberta. Às vezes é bom ter uma noção de como é que está a guerra, porque alguns soldados podem ficar meio perdidos. Eu li há pouco tempo atrás a história de um soldado japonês, que morreu acho que ano passado, e ele ficou famoso na década de 70, se não me engano, porque ele estava ainda escondido numa das ilhas da Ásia do Pacífico, achando que a Segunda Guerra Mundial não tinha terminado ainda. Estava lá entrincheirado com metralhadoras da Segunda Guerra Mundial para atacar os inimigos. Ele não conseguia aceitar a ideia de que o grande império japonês tinha caído. Ele não sabia das 2 bombas que atacaram Hiroshima e Nagasaki. Ele não tinha conhecimento dessas coisas. 30 anos, ainda achando que a guerra estava na mesma situação. Às vezes me parece que muitos cristãos estão também um pouco desinformados em relação à situação, ao estágio da guerra, desta guerra aqui. Eles ainda pensam, provavelmente, eles não entenderam muito bem ainda o que aconteceu, então deixe-me atualizar, pode ser que você esteja um pouquinho desatualizado em relação a como é que está a situação da guerra. A guerra acabou, meu irmão. Essa guerra acabou. A grande guerra que o Senhor Jesus veio para travar com as forças malignas, com as forças satânicas, acabou. E adivinhe só quem venceu? Cristo venceu. É assim que a Bíblia descreve a vitória de Cristo. Na cruz, Jesus despojou os principados e as potestades. Colossenses 2,15. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O triunfo já aconteceu. Essa linguagem é totalmente militar, você sabe. Já viu sermões sobre isso? Um exército, quando derrota o outro exército, tem direito de despojar. Despojar quer dizer tirar tudo que o outro exército tem. As armas, o dinheiro, até as roupas. Os romanos faziam isso o tempo todo. Eles ganhavam todas as batalhas. Então eles voltavam para Roma carregados de despojos dos exércitos que eles tinham vencido. É dessa descrição que Paulo usa a terminologia. Cristo venceu a grande batalha contra as forças das trevas e tirou todo o patrimônio delas. Em João 12, verso 31, o Senhor Jesus anunciou quando isso ia acontecer. Ele disse: chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. O que ele estava dizendo? Daqui a pouquinho eu vou ser crucificado, quando eu for levantado da terra. Aliás, o próprio texto, para não deixar dúvidas, confirma isso. E isso ele disse, querendo explicar com que gênero, com que tipo de morte estava para morrer. Então, para não ter dúvida, o que significa ser levantado da terra? Ser morto na cruz. Cristo disse: quando eu for morto na cruz, eu vou tirar um certo príncipe deste mundo do seu lugar. Do seu trono, podíamos dizer. Usurpado, ocupado. Isso já aconteceu, isso já é fato, isso não é futuro, isso é passado. É fato consumado. Como Hebreus 2,14 também usa uma palavra ainda mais forte, quando diz que Cristo se fez homem, se fez carne, carne e sangue, porque ele tinha que morrer, obviamente, para que morrendo ele pudesse destruir
aquele que detém o poder da morte. O termo é destruir, mas você poderia ler também como aniquilar, que seria a expressão mais literal. Aniquilar. Obviamente não significa extinguir. Um ser espiritual não pode ser extinto, mas pode ser aniquilado. Em que sentido? Seu poder, sua força, seu direito legal. Sim, meus irmãos, a guerra acabou. A grande guerra já foi travada. A grande batalha já aconteceu. Os inimigos derrotados e humilhados perderam seu espaço, seus direitos. Primeiramente, eles foram expulsos do céu, a Bíblia fala. Em Apocalipse 12, de 7 em diante, diz: quando Cristo subiu aos céus, o dragão e seus anjos foram jogados para a terra. Foram expulsos, escorraçados, defenestrados dos seus postos, das suas cadeiras, por assim dizer, dos seus tronos, por assim dizer, todos eles, postos em retirada, jogados para onde? Para este mundo, para serem os senhores deste mundo? Não. Para se esconderem nesse mundo, para fugirem nesse mundo, para continuarem batendo em retirada neste mundo. Porque o Senhor deste mundo não é Satanás. Se um dia ele foi um príncipe usurpadoramente estabelecido, ele o deixou de ser. O Senhor deste mundo é aquele que disse: toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. O Senhor dos céus, o Senhor da terra, se chama Jesus Cristo. A posição dos inimigos aqui nesse mundo é a posição de refugiados, dispostos, evidentemente, a se apegar a cada palmo de terra que eles puderem, evidentemente. Como um exército que já teve sua derrota maior sofrida e, portanto, sabe que não pode reverter a batalha, o resultado da batalha, mas suicidamente resiste até o último segundo, até o último momento. É assim que o texto de Apocalipse 12 descreve: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que tem chances de reverter. Não. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que a derrota sofrida é irreversível. Lhe resta pouco tempo para dar vazão à sua cólera. Desde que Cristo se assentou à destra da majestade nas alturas, desde que Cristo ascendeu aos céus, vitorioso da morte, Ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, Ele reina. Como o Salmo 110 anunciou, previu que aconteceria. E como mais uma passagem que eu queria que você, se possível, abrisse e lesse, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 24 a 28, esses versos deixam tão claro para nós o que é o reino esmagador, o que é o reino da ascensão de Jesus. Paulo, nesse capítulo, está defendendo a veracidade da ressurreição de Jesus. E ao fazer isso, ele também garante a nossa própria ressurreição um dia lá no futuro. E então ele passa a falar daquele dia, quando nós também ressuscitarmos. No versículo 24, ele diz que quando nós ressuscitarmos,
virá o fim. Ele diz, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Veja que o reino já começou. O reino esmagador já começou. Quando Cristo ressuscitou e subiu aos céus, cumpriu-se o início do Salmo 110. Convém que ele reine, até que ponha todos os inimigos debaixo dos pés. É isso que significa pisar cabeças. A primeira grande cabeça foi pisada, a do próprio Satanás. Ele a pisou na cruz. Os seus chefões, os principados e potestades, também foram pisados, foram despojados por ele na cruz. Mas como eu disse, expulsos do céu, foram lançados à terra para se refugiarem. Então entra em ação uma nova forma de guerra. Aquela grande guerra jurídico-escatológica acabou. O Senhor triunfou irreversivelmente. O que começa então? Luta. Não guerra. Luta. Qual é o sentido? Palmo a palmo. Face a face. O inimigo não tem mais um exército organizado que possa, de alguma maneira, ameaçar os planos e propósitos de Deus. O que ele tem? Dardos inflamados. O que ele tem? Lhe resta apenas o direito de andar em derredor, como um leão que ruge. Cá entre nós, um leão um pouco estranho, porque não é comum um leão faminto ficar esperando alguém dizer, pode vir me comer. Normalmente ele ataca, mas esse leão parece que tem uma boa de uma corrente segurando. A verdade é que foi imposta uma severa limitação a ele. Porém, dentro da sua esfera de ação, até onde a corrente alcança, não é boa ideia adentrar. Não é boa ideia. Não há mais guerra, mas ainda há guerrilha. E se eu puder usar um termo ainda mais atual e moderno, terror, terrorismo. Um inimigo que sabe que não tem poder contra o grande Estado estabelecido. Mas ele não tem nada a perder. E, portanto, pode carregar umas bombas e se explodir, desde que cause estragos. Os nossos inimigos se assemelham a esses. Porque eles também não têm nada a perder, já perderam tudo o que podiam. Mas se apegam a cada palmo de terreno, e quando eu falo terreno não é terra, são mentes. Pessoas, mentes, mentalidade. É o último refúgio, a última trincheira do inimigo. De onde a igreja, como corpo
do cabeça exaltado avança expulsando-o, fazendo-o recuar, bater continuamente em retirada. Irmãos, a obra da evangelização, missões, a obra da evangelização está ancorada na ascensão de Jesus, no direito legal que ele conquistou ao subir aos céus e derramar o Espírito Santo sobre seus discípulos, para que ao falarem as línguas das nações estivessem autorizados a irem a todas as nações. Porque eu recebi toda a autoridade, ele disse, nos céus e na terra. Vão. Esse exército avança invencível, indestrutível. Vão. Preguem. Batizem. Ensinem. E eu garanto, estou com vocês, todos os dias até a consumação do século. Na pessoa do Espírito Santo. O próprio Cristo está à direita de Deus, governando os céus e terra. Mas na pessoa do Espírito Santo está conosco, na missão de ir a todo lugar. Não há razão para não ir. O inimigo só pode tremer quando vê o corpo de Cristo avançando na pregação do Evangelho. Ele capacita a sua igreja dos céus, ele capacita a sua igreja a marchar na terra contra todos os inimigos. É desse modo que o reino esmagador avança. Se você puder, veja também Efésios, capítulo 1, verso 20. Efésios, capítulo 1, verso 20. Uma das passagens que mais me impressionam, especialmente por causa de alguns termos que aparecem aqui, antes propriamente dito do versículo 20. No verso 19, você tem o texto, eu me atrevo a dizer que é o texto da palavra de Deus que mais tem sinônimos em toda a Bíblia. Porque o verso 19 tem simplesmente 6 sinônimos. Todos esses termos significam a mesma coisa. Paulo fala, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. São 6 termos, todos significam poder. Todos significam força, poder, força, poder. Por que tão despudoradamente Paulo acumula sinônimos nessa passagem? Porque parece que ele próprio percebe que o que ele tem para descrever é tão grandioso, mas tão grandioso, que não há palavras suficientes para descrever esse poder. Quando que esse poder foi posto em ação? Quando que o maior poder do mundo, da terra, foi posto em ação? Não foi quando as 2 bombas atingiram Hiroshima e Nagasaki, embora o soldado japonês nem soubesse delas. Mas talvez muitos crentes também não saibam que o maior poder, a maior demonstração de poder que esse mundo já viu, já aconteceu. E quando foi? O texto diz, o qual, verso 20, exerceu ele em Cristo, esse poder todo aí, que tem 6 sinônimos, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais.
O maior poder que esse mundo já viu foi posto em ação na ressurreição e na ascensão de Jesus. Quando ele ressuscitou dos mortos e quando ele subiu aos céus, ele se estabeleceu, o texto diz, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Soberania absoluta. Soberania total. Nos céus e na terra. Todos os seres invisíveis, bons ou maus, ficam debaixo dele, essa é a ideia. Ficam debaixo do seu poder, ficam debaixo da sua autoridade. Mas o que mais me impressiona é o verso 22, que vai mostrar esse poder na prática. Porque o que Paulo está fazendo aqui, ele está dizendo que ele está orando para que a igreja entenda que esse poder está à nossa disposição. E de que modo ele pode ser plena realidade em nós agora? É na perfeita relação que há entre a igreja como corpo e o seu cabeça, que é Cristo. Veja que o texto diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Veja quantas vezes aparece essa expressão no Novo Testamento, e eu não estou mostrando todas, só algumas. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Talvez se a gente inverter aqui a ordem das palavras no verso 22, fique mais fácil de entender o sentido dele, e até numa tradução um pouco mais leve, podíamos dizer assim, e o deu como cabeça sobre todas as coisas para a igreja. É uma leitura que inverte um pouquinho a ordem das palavras, mas ela é mais fiel, inclusive, ao texto grego, na minha opinião. O que ele diz é, e o deu. Deu quem? A Jesus. Ele é o nosso presente. Ele é o poder que Deus nos dá. O deu como cabeça sobre todas as coisas para a igreja. Ou seja, quando o Senhor levou Jesus aos céus e o colocou acima de todo nome, de todo principado, de todo poder, então ele é o cabeça sobre todas as coisas. Então ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Tudo isso com um propósito. Para que ele se encaixasse como cabeça nesse corpo. Mas por que Cristo quer ser o cabeça de um corpo? Com que propósito? Com que objetivo? Um dos termos usados aqui é plenitude, encher. Mais para frente, no capítulo 4, ele vai dizer capacitar, dar poder individualmente, mas muito mais do que individualmente, coletivamente. Em outras palavras, é através desse corpo que ele continua pisando. É através desse corpo que ele continua esmagando os seus inimigos. Quando a igreja está unida a Cristo, desta maneira orgânica, submissa a Ele, submissa à sua palavra, submissa às suas ordens, à missão que Ele nos deu, ela avança, guiada por uma cabeça autoritativa, por uma cabeça soberana, por uma cabeça que não é só nossa cabeça, mas cabeça de todas as coisas. Não é só nosso chefe, não é só nosso líder, chefe de todos e de tudo. E portanto, sim, é onde cabeças vão sendo pisadas. É através do corpo de Cristo que avança aqui neste mundo, capacitado individualmente, cada membro, mas a ideia não é trabalho avulso. A ideia é trabalho coletivo. Coletivo, um corpo ajustado, Paulo fala em Efésios 4. Ajustado.
bem engraxado, para que as engrenagens funcionem muito bem, sem nenhum tipo de rangido desnecessário. Esse corpo é invencível. É absolutamente invencível no seu testemunho, na sua pregação no mundo. É desse modo que Cristo, como cabeça lá nos céus, se incorpora à sua igreja como cabeça e a leva pisoteando os inimigos em todo lugar. Talvez por isso Paulo fale aos Romanos, no capítulo 16, verso 20, que em breve Deus esmagaria Satanás debaixo dos pés da igreja também. Porque debaixo dos pés de Cristo ele já está muito bem esmagado. Mas cabe também à igreja pisoteá-lo. Cabe também à igreja pisar. E isso não é num sentido que seria ridiculamente triunfalista. É no sentido da pregação do Evangelho. Para entender isso, eu peço socorro de mais uma passagem bíblica que eu gostaria que você visse, que está lá em 2 Coríntios 10, versos 3 a 5. 2 Coríntios 10, versos 3 até 5. Onde Paulo descreve de maneira magistral a real posição do inimigo e o modo como nós marchamos contra ele. É interessante a terminologia que Paulo aplica nessa passagem. Ele diz no verso 3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Esse termo aqui significa avanço. Avançar em campo de batalha. A tradução militar já teve mais sentido no passado. Hoje, por causa de termos como milícias, parece que perde-se um pouco a ideia. Então é preciso resgatar o sentido original do termo. Significa que nós somos um exército organizado que avançamos em campo de batalha. Mas não, ele diz, não segundo a carne. Então, não utilizando de artifícios, artimanhas, recursos humanos. Carne aqui quer dizer homem. Humanos. Porque as armas, ele diz aí, da nossa milícia, quer dizer, do nosso avanço, da nossa marcha, da nossa campanha, podíamos usar esse termo talvez. A nossa campanha militar, as armas da nossa campanha militar não são humanas, não são carnais. O que elas são? São poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A última trincheira de Satanás não é um lugar, não é um país, não é uma cidade. A última trincheira dele são as mentes. Ele ainda se refugia em mentes cegadas por ele próprio, o Deus desse século. Não mais o príncipe deste mundo, mas ainda assim, o Deus desse século, aquele que inspira temor, reverência, obediência, embora não exista, porque só há um Deus verdadeiro, logo ele é falso. Ele se refugia ainda como Deus nas mentes cegas. É interessante esse termo que ele usa aqui, fortalezas. O termo grego significa trincheira. Um baluarte de pedras levantado para tentar resistir o avanço do outro exército. Deixa eu atualizar um pouquinho mais a questão da guerra, meus irmãos. Não somos nós que estamos acuados.
como exército, escondidinhos num canto, morrendo de medo do poderio do inimigo que vem contra nós. Não. Não sei em que exército você está, mas o de Cristo não é este. É o contrário, a Bíblia fala. Eles estão entrincheirados, morrendo de medo, porque sabem que não podem deter o avanço do reino esmagador, porque sabem que pouco tempo lhe resta, ou lhes resta. Essa noção que muitas vezes nós alimentamos da igreja como um exército maltrapilho, que desarmado, levando bordoado de todo lado, não condiz com a descrição do corpo de Cristo, das páginas do Novo Testamento. Porque o modo como a Bíblia descreve o inimigo é que ele está numa fortaleza, numa prisão, numa trincheira. O inimigo derrotado, acuado, tentando manter o resto de domínio que ainda possui, lutando suicidamente, pois sabe que seu tempo é curto. Não tem expectativa de vitória, apenas deseja resistir e, se possível, espalhar terror. Na história da Segunda Guerra Mundial, a mesma que o soldado japonês não sabia do final, houve uma data específica que foi conhecida como dia D. Todos sabem disso. Até hoje é considerada a maior movimentação de tropas da história, quando finalmente os aliados conseguiram desembarcar na Europa, dominada pelo nazismo. O grande problema naquele período final da guerra, já de 44 para 45, era entrar mesmo na Europa, toda cercada e dominada pelas forças nazistas. Quando finalmente o exército aliado conseguiu pisar na Normandia, a guerra acabou. Naquele exato dia, Hitler perdeu. Porque era só uma questão de tempo até que aquele exército finalmente chegasse em Berlim. Um ano e pouco depois eles estavam em Berlim. E Hitler tinha se suicidado. Por isso ficou conhecido como o dia D da invasão da Normandia. Mas os nazistas venderam caro cada metro quadrado, cada palmo de terra. Eles não simplesmente largaram tudo e foram para Berlim. Eles foram sendo empurrados para trás. Foram recuando, perdendo cidade após cidade, fronteira após fronteira, até que os aliados atingiram Berlim. Se eu posso usar isso como ilustração, é assim que funciona ainda hoje. Esse avanço do exército vencedor em Cristo, contra furiosos inimigos derrotados, mas que vão ter que ser postos para trás. Eles não vão simplesmente largar e ir embora. A cada passo, nós enfrentamos uma luta, Paulo fala, que não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, destronados, mas ainda assim furiosos. Veja que Paulo fala em sofismas ali, e diz que nós temos o poder de anular sofismas. Literalmente ele diz logismos, raciocínios falazes, contradições, terrorismo verbal. Essa é a luta que nós enfrentamos. O terrorismo verbal, das contrapregações, das pregações falsas, dos raciocínios falazes. Ele usa um outro termo aqui, ele fala, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo.
Isso provavelmente era um termo usado lá na antiguidade para aquele maquinário de guerra que o inimigo em retirada ainda deixava ali para tentar afrontar. Os nazistas também faziam muito isso, eles usavam, a guerra não era só física, ela também era psicológica. Então, se você coloca uma máquina ali, toda pintada, toda enfeitada negativamente, para causar terror, você muitas vezes não precisa nem disparar o tiro, o soldado inimigo foge, só de ver aquela coisa enorme, feia. Parece que é isso que Paulo está falando quando ele diz: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo, ou seja, todo esse maquinário de guerra satânico que ainda permanece, mas que, de fato, não tem mais poder. É só um espantalho. É só um espantalho. Esses raciocínios falazes são espantalhos. Que o verdadeiro evangelho destrói. É isso que ele está dizendo. As armas do nosso combate não são carnais. Nós não lutamos usando as armas do mundo, nós lutamos usando as armas de Deus, as armas do Cristo exaltado à destra de Deus, que disse: eu vou lhes dar poder para serem minhas testemunhas. O poder do Cristo exaltado, veja, são poderosas em Deus, ele diz, as nossas armas, para destruir fortaleza. Acho que Paulo tinha em mente aqui uma campanha romana que aconteceu alguns anos antes. Havia piratas na Cilícia, em toda a costa da Cilícia, e esses piratas tinham fortalezas muito bem guardadas de pedra, e os romanos foram por ali e eles conseguiram destruir invadir 100 fortalezas de pedras. E eles levaram cativos 10.000 prisioneiros entre os piratas da Cilícia. Paulo cresceu em Tarso, então essa história certamente era conhecida dele. Alguns acham que ele está usando essa ideia aqui por trás, é bem possível. O ponto que ele está dizendo é: quando o exército de Deus avança organizado, confiante, mas usando as armas corretas, as fortalezas caem. O maquinário de guerra inimigo não produz resultado nenhum. É facilmente derrubado. Quais são as nossas armas? O Evangelho é a nossa grande arma, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Ele é o poder de Deus, ele é a nossa grande arma. Mas não adianta ter uma super arma e não saber usá-la, e não saber manejá-la. Por isso, o soldado que a maneja tem que saber lidar. E isso não quer dizer ser mais hábil ou menos hábil, mais técnico ou menos técnico. Isso quer dizer ser consagrado. Isso quer dizer ter consagração, ser soldado em tempo integral, não de fim de semana, não mercenário. As nossas armas são Evangelho e consagração. Porque quando nós temos essas duas coisas, Paulo fala, nós sempre avançamos em triunfo. Segundo aos Coríntios 2:14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, porque Ele é o cabeça, nós o corpo, em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Irmãos, do que Paulo está falando nesta passagem? Que Cristo é o general, o cabeça
levando a sua igreja triunfante, vitoriosa. Isso é um desfile, na verdade, um desfile triunfal, pisando cabeças, esmagando cabeças. Alguns acham, e eu também sou um deles, que Paulo está aqui, mais uma vez, descrevendo aquele famoso desfile triunfal dos exércitos romanos que voltavam depois de uma batalha para serem aplaudidos pelos cidadãos romanos, e eles voltavam muito bem vestidos, extremamente reconhecidos em seu poderio, mas eles sempre traziam uma amostra de derrotados também, para que Roma, os cidadãos romanos, soubessem, olha, essa galera aí atrás que a gente foi lá lutar e vencemos, como sempre. Geralmente, nesses momentos, eles soltavam um incenso, um perfume. Mas esse cheiro de incenso, de perfume, tinha dois significados bem diferentes para as duas partes do desfile. Obviamente, para os vencedores significava o quê? Triunfo. Sentir aquele aroma adentrando Roma significava vitória, casa, finalmente, depois de meses, agora vamos poder descansar, comer bem. Mas o que significava o mesmo aroma, o mesmo cheiro para aquela amostra de soldados derrotados que vinham atrás? Morte, execução, seriam executados logo depois. Talvez alguns iam ser jogados nas galés romanas para ficar 20 ou 30 anos remando um barco, sem sair dele. Mas aqui Paulo diz, nós é que somos esse perfume. Porque em todo lugar, Cristo nos leva em triunfo. E antes que você pense que isso significa vida fácil, soldado não pode esperar vida fácil. Soldado envolvido em luta não pode esperar conforto, espera luta. E esse mesmo Paulo que escreveu todas essas palavras termina suas cartas dizendo, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E agora sou oferecido em libação. Não morreu confortavelmente numa cama, morreu decapitado, debaixo da espada romana. E ainda assim continuou mais do que vencedor. Porque em todas essas coisas Paulo fala, na espada, inclusive, debaixo da espada, inclusive, somos mais do que vencedores. Não é triunfalismo barato isso não. A batalha é árdua. A guerra continua sendo muito difícil. Mas nós temos que crer que o reino esmagador não pode parar, nem ser detido, porque ele é vitorioso, pelo simples fato de que Cristo está à destra de Deus. E não apenas intercede por nós, como nos governa e nos leva vitoriosos, com todo o seu poder e autoridade, para pisar cabeças. Vamos orar. Ajude-nos, ó Deus, a servirmos ao Senhor com dedicação de soldados que, como Paulo fala, não se ocupam em coisas dessa vida, mas tentam servir ao Senhor integralmente. Nós te louvamos pela extraordinária vitória de Cristo, pelo seu poder absoluto, sua autoridade suprema. Concede-nos que, como soldados deste reino que avança, esmagando os seus inimigos, nós participemos disso, para a honra e glória do nosso cabeça. Em nome de Jesus. Amém.